Olá, tudo bem? Eu sou Gessilda e estamos aqui para mais um encontro sobre contabilidade geral. Dentro da contabilidade geral, a gente vai ver aqueles elementos relacionados à espinha dorsal da contabilidade geral, né? Um elemento importante. Vamos começar. Primeiro, entender que contabilidade tem esse radical cont, que está associado a controlar, verificar, acompanhar, avaliar, contar, né? Está relacionado a todas essas palavras. Então, nesse sentido, a contabilidade ela tem um sentido amplo, né? Ou seja, o objetivo da contabilidade é contar, fiscalizar, acompanhar, controlar, mapear patrimônio. Patrimônio é o quê? Riqueza. Riqueza de quem? Do indivíduo. Enquanto a economia vai mapear a riqueza das nações, a contabilidade vai mapear a riqueza do indivíduo, a riqueza da empresa, a riqueza de um conglomerado de empresas, né? Nesse sentido, a contabilidade mapeia como essa riqueza, como esse patrimônio, ele se altera ao longo do tempo. Essa informação que é produzida pela contabilidade, ela é central, ela é um dos objetivos da contabilidade. Se eu pudesse dizer que a contabilidade tem dois objetivos, eu diria que o primeiro é mapear patrimônio e as suas alterações, mapear riqueza e as suas alterações. Segundo objetivo, produzir informações suficientes para o processo decisório desta pessoa que é dona do patrimônio, dona daquela riqueza. Então, esse é o objetivo da contabilidade. Nós temos vários usuários da informação. E os usuários da informação, eles vão verificar, né, como é que esse patrimônio está se desenrolando ao longo do tempo de acordo com seus interesses. Os sócios, os CEOs, né, os gestores da empresa, ele tem um interesse da informação, os funcionários têm outro interesse, os bancos têm outro interesse, os credores têm outro interesse, os clientes têm outro interesse, o governo tem outro interesse. Então, todo mundo vai mapear essas informações de acordo com os seus próprios interesses. E isso é um elemento importante. A gente já sabe também que o objeto da contabilidade é o patrimônio, é a riqueza desse indivíduo, dessa empresa, dessa organização. E a gente tem que entender que contabilidade não é apenas para empresas lucrativas. Contabilidade é para empresas sem fins lucrativos. O fato da empresa não ter fins lucrativos não significa que ela não precise de contabilidade. Muito pelo contrário. Se ela não tem fins lucrativos, mais ainda ela precisa de contabilidade. Por quê? Porque não é a questão do lucro, é a questão da capacidade de produzir resultados que vão garantir a longevidade daquela organização. E é para isso que a contabilidade existe. Esse é o propósito dela. Um elemento importante que a gente precisa também levar em consideração dentro, né, deste processo e dentro dessa perspectiva é que a informação contábil ela tem características. A informação que é produzida pela contabilidade ela tem objetivos. E esses objetivos são chamados de características fundamentais ou características de melhoria. Fundamentais por quê? Porque a informação da contabilidade, ela precisa ser duas coisas. Ela precisa ser material, relevante, útil, né? Então, uma informação que vale a pena ter. E ela precisa representar fidedignamente a realidade. A informação contábil, ela tem que ser neutra. Ela tem que buscar expressar exatamente aquilo que aconteceu. Então, dentro da característica fundamental, a materialidade e a representação fidedigna são os dois pilares dessa informação que é crucial para que o gestor possa produzir, né, decisões sobre como é que ele vai movimentar este patrimônio ao longo do tempo. Uma outra questão importante são as informações, né, que elas precisam ter uma característica ou uma qualidade de melhoria. O que é isso? A informação precisa ser compreensível, ela precisa ser comparável, ela precisa ser tempestiva e ela precisa ser verificável.
Ou seja, uma informação que não é comparável com parâmetro nenhum é uma informação que não serve para nada. Sabe aquela informação da sua empresa que só você entende e ninguém mais entende? Essa é uma informação completamente inútil. Totalmente inútil. Ela não serve para absolutamente nada. Eu não consigo reproduzir a informação, eu não consigo fazer com que outra pessoa controle a informação e, principalmente, em 99,9% dos casos, eu não consigo tomar uma decisão baseada naquela informação. A informação, ela precisa ser comparável, ela precisa ser compreensível, né? Precisa ser uma informação, não um número jogado a esmo. Por quê? Porque o objetivo da informação é produzir elementos para subsidiar o processo decisório, para fazer com que o gestor ou com que a pessoa que está usando aquela informação seja capaz de tomar as decisões que sejam devidas. Então, a informação, ela precisa, né, ser compreensível. Precisa ser tempestiva. Não adianta eu ter a melhor informação do mundo 3 anos depois. 3 anos depois, o mar, a montanha e o marisco já foram. Então, eu preciso ter uma informação a tempo e a hora, uma informação oportuna. E eu preciso ter uma informação verificável. Quais são os elementos que dão suporte àquela informação? Né? Então, esses são elementos importantes para você começar a brincadeira para estudar contabilidade. Para fechar com chave de ouro, a gente vai falar um pouquinho dos princípios contábeis. Os princípios contábeis são valores, né? São elementos, são regramentos norteadores da contabilidade. Que princípios são esses? Entidade. Clássico. O teu patrimônio não é o patrimônio da tua empresa. O patrimônio da tua empresa não é o teu patrimônio. Erro clássico de microempreendedor, de pequena empresa. O cara mistura o caixa dele com o caixa da empresa. Vem dinheiro da conta bancária dele, vem dinheiro da conta bancária da empresa. É um rolo do caramba, né? Então, o princípio da entidade preza pela separação dos patrimônios. Eu preciso ter controle dos patrimônios individualmente. O meu patrimônio pessoal e o meu patrimônio empresarial precisam ser controlados individualmente. Segundo princípio, continuidade. Uma empresa existe hoje, espera-se que essa empresa exista e continue existindo no futuro. Para isso, ela precisa produzir resultados que aumentem patrimônio. E esse, por exemplo, é o erro das empresas sem fins lucrativos. Esse é o erro da pequena empresa, da microempresa. Ou seja, a pessoa não pensa em ter um capital de giro. A pessoa não pensa em ter um caixa que suporte aí de 6 meses a 1 ano as suas operações. Ela pensa em vender o almoço para comprar o jantar. Uma empresa que age assim não terá continuidade, porque o que se espera é que se tenha resultados hoje e que esses resultados continuem existindo ao longo do tempo. As empresas, por exemplo, as organizações que são sem fins lucrativos nem pensam nisso. Outro erro. E aí depende de subvenções do governo, depende de doações aqui e acolá, e não tem um plano de longevidade financeira da sua instituição. Continuidade é um princípio importante e que todo dono de organização precisa pensar nele, mais do que um mero conjunto de palavras. A gente tem também a competência, ou seja, as coisas na contabilidade não são registradas para o regime de caixa, ou seja, pela entrada e saída de recurso. Isso é um outro controle, que também é importante ser feito. Mas as coisas na contabilidade devem ser registradas pela competência, pelo momento em que os fatos efetivamente aconteceram, independente se houve entrada ou saída de caixa. Registro pelo valor original. As coisas na contabilidade são registradas pelo valor de face. Elas não são registradas pelo valor que eu acho que é. Por exemplo, comprei um carro à vista. O carro é 40 mil. Tive um desconto de 4 mil. Qual é o valor do carro? 40 mil. 4 mil é desconto e vai interferir o meu caixa, por exemplo. Ah, comprei um carro por 40 mil. Financiei em 227 prestações. Vou pagar 72 mil. Qual é o valor do carro? O valor do carro é 40 mil.
32 mil são juros que eu estou pagando, né? Isso precisa ficar claro. Princípio da oportunidade, né? Que as informações precisam ser registradas a tempo e a hora no momento em que elas existem. Eu tô correndo porque o cachorro tá latindo aqui. E o princípio da prudência, que hoje está meio complicado, porque ele dizer que os ativos têm que ser registrados pelo menor valor, os passivos pelo maior. E hoje o entendimento global é que as informações, elas precisam, o contador precisa buscar a vida como ela é. O contador precisa buscar a melhor informação contábil e não essa coisa da prudência. Vou registrar menor por prudência, vou registrar maior por prudência. Não, eu vou registrar o que realmente aconteceu. Era isso, eu espero que você goste do vídeo. Curte, compartilha, deixe seu comentário. A gente se vê em próximos vídeos. Beijo, tchau, tchau.